Olá! Olha, tem uma nova proposta no Brasil que está gerando um debate daqueles. Usar tecnologia para garantir que juízes e promotores morem onde trabalham. É uma mudança que pode, sabe, redefinir a presença física no sistema de justiça. Então vamos entender isso melhor. E tudo isso nos leva a uma pergunta central que move essa discussão toda. No mundo onde o trabalho remoto virou padrão para tanta gente, será que quem é responsável pela justiça local precisa ser de fato local? Vamos analisar os argumentos. Para a gente conseguir entender essa questão complexa, vamos dividir nossa análise em 5 partes, ok? Primeiro, o princípio básico, depois a solução tecnológica que está na mesa, aí a gente vê os detalhes para os juízes e para os promotores, e por fim, a controvérsia que tudo isso está causando. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o princípio que está na raiz disso tudo, a exigência de que os agentes da justiça vivam na comunidade em que eles servem. A palavra-chave aqui é comarca. O que é isso? Basicamente é o distrito judicial. A lei, há muito tempo, já diz que esse é o endereço obrigatório para quem trabalha ali, seja juiz ou promotor. E qual que é a lógica por trás dessa regra? Bom, a ideia é que, morando na comarca, o magistrado ou promotor se integra na comunidade, entende os problemas de perto, fica mais acessível. Essa é a teoria. A prática, porém, parece que tem sido outra, com um distanciamento cada vez maior. Um problema que ficou ainda mais claro depois que o trabalho remoto se normalizou, e é isso que nos leva a essa nova proposta. E é exatamente aqui que a tecnologia entra em cena. Vamos ver como os conselhos de justiça estão pensando em usar ferramentas digitais para fazer cumprir uma regra que já é antiga. Pois é, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, prepararam minutas de resoluções. O objetivo aqui é bem claro: reforçar que o trabalho presencial é obrigatório e limitar, e muito, as exceções para quem quer morar fora da sua comarca. E olha, não é só uma regra no papel, não. A proposta detalha um verdadeiro arsenal de ferramentas de controle. A gente está falando de ponto eletrônico, biometria, geolocalização por dispositivos e até painéis de inteligência para as corregedorias acompanharem tudo em tempo real. Vamos agora mergulhar nas regras específicas para os juízes, como está detalhado lá na proposta do CNJ. Morar fora da comarca não vai ser impossível, mas o processo vai ficar bem mais rigoroso. O juiz vai precisar pedir uma autorização especial, provar que o trabalho dele não vai ser prejudicado, estar com a produtividade em dia e, em alguns casos, apresentar justificativas bem fortes, como questões de saúde ou segurança. Resumindo, a exceção vira, bem, uma exceção de verdade. E mesmo que um juiz consiga essa autorização, a liberdade não é total. A proposta impõe um limite geográfico bem claro. A residência não pode ficar a mais de 100 km de distância da comarca. É uma forma de garantir que, mesmo com a exceção, a ligação física com a comunidade e a capacidade de chegar rápido ao local não se percam. Além do limite de distância, tem também um limite de tempo. A regra vai exigir uma presença física mínima na comarca de 4 dias por semana. Isso significa que teletrabalho integral ou um híbrido mais flexível, como a gente vê em outras profissões, estaria fora de cogitação, limitando o trabalho remoto a, no máximo, 1 dia por semana. E para fechar, um ponto crucial. Qualquer autorização que for concedida não é um passe livre para sempre. De jeito nenhum. A validade máxima será de 12 meses. Depois desse tempo, o juiz tem que passar por todo o processo de reavaliação de novo. Isso cria um sistema de controle contínuo, sabe? Para garantir que as condições para exceção continuem valendo. Agora, vamos virar a página e ir para o Ministério Público. Vamos ver como as regras se comparam com a proposta que veio do CNMP. Quando a gente coloca as propostas lado a lado, vemos muitas semelhanças, mas também algumas diferenças importantes. Tanto juízes quanto promotores precisam da autorização da corregedoria. Só que para os juízes, o foco é na produtividade. Já para os promotores, as condições incluem boa disciplina e não ter processos parados há mais de 120 dias. Os métodos de monitoramento, no entanto, são praticamente idênticos, com um foco bem grande em tecnologia de geolocalização. Como era de se esperar, né? Uma proposta com esse nível de controle todo não foi recebida de braços abertos por todo o mundo. Vamos dar uma olhada na reação.
É importante notar que essa pressão não surgiu do nada, não. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, tem sido uma das vozes mais ativas pedindo mais presença de juízes nos fóruns. A queixa é que a ausência física dificulta o trabalho dos advogados e o acesso do cidadão comum à justiça. Um debate que pegou fogo na era pós-pandemia. Do outro lado, claro, existe uma oposição forte. Um dos grupos de resistência, chamado Respeito à Magistratura, foi descrito em uma das fontes de forma bastante, digamos, contundente, como dá para ver nessa citação. Isso mostra bem o clima de tensão em torno da proposta. E não estamos falando de uma oposição pequena. Segundo os relatos, esse grupo de resistência teria cerca de 800 juízes de várias áreas, estaduais, federais e do trabalho, o que mostra que a insatisfação é grande e está espalhada dentro da própria magistratura. E assim, a gente termina com uma questão ainda maior. Esse debate no Brasil, na verdade, reflete um dilema global. Num mundo cada vez mais digital, como a gente equilibra a necessidade de fiscalização e presença nos serviços públicos com a autonomia profissional? A resposta para isso vai definir não só o futuro do trabalho na justiça, mas em todo o setor público.